Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias, e eu, Elcio Ribeiro, apresentando o programa Elcio Ribeiro Entrevista, tenho a honra de estar aqui no gabinete do secretário de Administração do município de Armação dos Búzios, Anderson Chaves, e a gente vai conversar aí um pouquinho do que é todo esse aparato, como é, secretário, administrar um município como a Armação dos Búzios, que, enfim, com pessoas, né, diversas, tantos interesses, tantas coisas. Como é que é isso? Como é que é essa experiência? Conta um pouquinho para nós. Então, meu amigo, boa tarde, né, primeiramente. É uma tarefa bastante árdua, né? Secretaria de Administração é o funil, né? Na verdade, a gente tudo acaba na administração, né? Ou não acaba na administração, mas ela passa pela Secretaria de Administração, né? Então a gente tem um volume aí de demanda muito grande, né? Hoje qualquer processo que você abra na prefeitura aí para tratar qualquer assunto, ele inicia na Secretaria de Administração, né? Então necessariamente não precisa ser um assunto que esteja relacionado diretamente à Secretaria de Administração, mas ele passa pela nossa responsabilidade, ele passa pelo protocolo, né? Que é um setor hoje na prefeitura vinculado à Secretaria, que é ligado à nossa secretaria aqui, né? Então está sobre a nossa responsabilidade. Tem uma pessoa lá trabalhando lá, que é o Denivaldo, né? Um funcionário de carreira antigo, mas passa pela Secretaria de Administração. Quantos funcionários hoje concursados a prefeitura tem? Você tem esse? Olha, nós hoje temos aí mais ou menos um total aí de 3.000 e poucos funcionários. Nós somos um total geral de 4.000 funcionários, né? Direto e indiretamente, né? Mas a grande maioria são os efetivos, os contratados, né? Concursados. Algum projeto de um novo concurso? Então, hoje nós estamos debruçados numa contratação, né, do IBAM, para poder fazer todo um levantamento, né, todo um estudo da viabilidade e das conformidades para um novo concurso público em Búzios, né? Nós assinamos recentemente um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, a fim de regularizar toda a situação do concurso de 2012, né? Nós convocamos diversas pessoas, diversos cargos para poder estar assumindo aquela tão falada lenha que vinha tendo dentro do concurso de 2012. A gente, graças a Deus, conseguimos virar essa página, né? Essa é uma página hoje virada no município, e isso inclusive trouxe muitas consequências, né? Tiveram até cassações, né, no passado por conta dessa questão do concurso público, né, de 2012. Sim. E a atual administração, né, a atual gestão aí, Alexandre Martins, né, governo Alexandre Martins, veio para regularizar essa situação. Convocou todos os concursados? A gente convocou praticamente todo mundo. Hoje eu acho que a gente não... Inclusive hoje, no dia de hoje, a gente até... eu assinei hoje até a homologação do estado comprobatório de algumas pessoas que já saíram desse período comprobatório, ou seja, já está até agora assumindo efetivamente aí essa sua vaga. Sim. E temos convocados, temos chamado. Então nesse momento está sendo feito um estudo, porque assim, a gente precisa chegar ao denominador do número de vagas que você tem e o que nós vamos chamar, né? Para não chamar aleatoriamente. Amanhã você faz um concurso e cria uma vaga que você não tem necessidade, né? Então o IBAM hoje está fazendo esse estudo, está fazendo esse levantamento para a gente fazer o concurso público exatamente do tamanho do que aquilo que a gente necessita, né? Suprindo a necessidade real. Sim, sim. Paralelo a isso vai ser feito o plano de cargos e salário dos funcionários. Independente disso, a prefeitura nesse momento está mandando para a Câmara já um PCCR dos cargos de administrativo, né, os cargos técnicos da administração, já é um avanço, né? O que seria o PCCR? É o plano de cargos e salários, né, para poder a pessoa ter uma projeção tanto na sua profissão, né, como salarial, né?
É o que dá a garantia, né? É o plano de cargos de cada funcionário que dá é temporal, tem um cronograma para ser seguido? Na verdade na prática como é que funciona? O funcionário ele começa a ter a sua projeção conforme o seu período de trabalho, né? Hoje quem já tem esse plano no município é a Guarda Municipal, o pessoal da Guarda Marítima também já tem, a Educação também já tem. Na verdade, o que começou a ocorrer? Alguns sindicatos, algumas classes mais organizadas, elas começaram a demandar o teu plano de cargos e outras acabaram ficando esquecidas. Então, assim, qual é a nossa intenção hoje? A gente hoje vai lembrar, né, do porteiro, da recepcionista, da merendeira, porque esse pessoal acabou ficando desassistido. Então eles estão aí, tem gente que tem mais de 20 anos com o mesmo salário, na mesma função, no mesmo cargo, então não houve uma projeção, né? Agora, por exemplo, a gente acabou de cumprir aí, junto com a Guarda Municipal, né? Tivemos os cargos, por exemplo, de subinspetor que foram inspetor e praticamente dobrou o salário, né? Era uma demanda antiga, inclusive da Guarda, né? A Guarda tinha essa luta aí e a gente acabou de cumprir isso aí, está sendo cumprido, já pagamos inclusive a primeira parcela. Houve agora um entendimento do meio de ser pago, né? Porque dependendo da forma que você pagar, incide um desconto, outra não incidiria, e como a intenção aí do prefeito é que a Guarda seja assistida na totalidade, houve inclusive uma conversa recentemente para que a gente pudesse ter um entendimento jurídico, né? Contábil, inclusive, para poder fazer esse pagamento da melhor maneira possível. Então, assim, o governo vem tentando trabalhar para poder suprir toda uma necessidade do servidor público, né? A gente tem um servidor de carreira mal valorizado, mal assistido e, assim, sem a gente olhar para trás, porque eu acho que não se trabalha assim, né? Eu não posso julgar ninguém, porque talvez as pessoas erraram com vontade de acertar, mas a atual administração hoje tem uma marca muito grande no sentido de estar tentando demonstrar com atos, né, com atitudes para o funcionário público, para o que nós viemos, né? Então a gente tem procurado de alguma maneira melhorar o rendimento, né? A gente tem tentado dar um pouco mais de conforto para o funcionário, né? O prefeito, por exemplo, aumentou o teto do salário mínimo do funcionário, então assim, ele colocou um valor bem mais elevado, bem mais justo, e tudo isso é uma demonstração que Alexandre vem dentro da sua administração mostrando a valorização que ele quer dar ao servidor público. Temos receita para atender essa Então, o que acontece? Tudo isso, né, todo pagamento de pessoal envolve fonte zero, né? Então a fonte zero, ela é uma fonte mais escassa, né? As cidades da região dos lagos, elas são muito ricas no royalty de petróleo, né? Na fonte, se não me falha a memória, eu acho que é 004. Eu não sou muito bom com esses números não, mas eu acho que é isso. E não é muita problemática para a região. Então, assim, até em razão disso, o prefeito começou a promover, na saúde já aconteceu uma terceirização de mão de obra, nós aqui na administração também temos, que qual foi a intenção? Que a gente desafogasse a nossa fonte 00 para poder você dar uma valorização, para você chegar numa data base agora em março, né? O prefeito está mandando agora, inclusive manda essa semana para a Câmara, a lei da database dos funcionários para poder dar o percentual legal, percentual esse que já vem sofrendo toda uma defasagem passada, porque as pessoas não vinham atendendo como deveria, né? A gente, por exemplo, quando assumiu na pandemia, eles ficaram sem a database por força de uma lei federal, que naquela época não se podia ter gastos. A gente também chegou ali fazendo uma equiparação, né? Ano passado, por exemplo, a gente deu um aumento de mais de 10%. Então, assim, na medida do possível e com responsabilidade, porque não adianta eu pagar a você aquilo que eu gostaria ou que eu tenho à vontade e amanhã você está tendo que devolver porque foi pago de maneira indevida ou qualquer coisa parecida. Então, assim, dentro do possível a gente vem tentando trabalhar com um pouco de responsabilidade e tentando assistir ao servidor público, né?
A gente entra no momento agora que a gente pretende tentar valorizar muito mais esse servidor. Agora mesmo a Câmara, por exemplo, está lá debruçada em cima de um projeto de lei que é com relação à alimentação do funcionário. Hoje o funcionário recebe um valor no salário dele, né, que a gente chama de pecúnio, e hoje a ideia do município, né, a ideia do prefeito, está sendo implantada através dessa lei, é que a gente vai passar a dar isso através de um vale card, né? Ele vai receber como se fosse um cartão de crédito, né? Um cartãozinho magnético, onde ele vai poder fazer a compra dele no supermercado ou no restaurante. A ideia é que ele possa estar gerindo isso dentro da cidade, dentro das unidades credenciadas, né? Até porque você tem pessoas que não moram dentro da cidade, então a gente também precisa tentar assistir essa pessoa que não mora aqui dentro, mas é um prestador de serviço do município, né? A gente tem muito concursado que não reside ainda na cidade, mas ele precisa, de certa forma, ter essa remuneração, esse benefício, né? Remuneração não, esse benefício para que ele possa estar suprindo a sua alimentação, né? E com uma compra, quer seja no mercado, quer seja na rede de restaurante da cidade, né? E o legal de tudo isso é que você vai poder credenciar até um microempreendedor individual, né? Você pode, um exemplo, o cara quer tomar um caldo de cana ali e comer um pastel. Se ele for um dos credenciados, ele vai pagar com esse cartãozinho. Vai comer um cachorro quente aqui na esquina. Vira uma moeda local, né? Vira uma certa moeda local e você aquece a economia, né? Então, assim, isso é uma ideia que a administração está tendo, né? Através do prefeito. A gente também pretende mexer aí na margem do consignados dos servidores, porque muitos servidores eles recorrem ao consignado para poder partir para o banco, às vezes por um empréstimo financeiro ou um cartão de crédito, e a gente vai acompanhar uma vontade do servidor, uma demanda para poder isso ser melhorado. Enfim, pagamos muita licença prêmio, demos muita licença prêmios, concedemos férias para pessoas que estavam há anos tentando tirar férias e não conseguiam tirar férias. A parte de licença prêmio, né? Tem uma licença prêmio aí. Tem muita licença prêmio. A minha mulher mesmo está aí com uma licença prêmio em ação. A gente concedeu, 2019, nós concedemos muita licença prêmio. Tinha muito processo paralisado, muita coisa para ser revista, e a gente, graças a Deus, a gente tem conseguido. Agora me diga uma coisa, o não concursado, ou seja, vamos dizer que aquela enfermeira que está servindo na saúde, que é contratada, entrou em determinado momento e existe a possibilidade dela ser efetivada, dela fazer parte desse plano de cargos e salário. Como é que isso funcionaria? Porque acontece de, às vezes, né, um colaborador ser competente, tal, ter qualificação, não ser concursado, mas fazer parte do quadro, e o quadro querer que esse colaborador ele fique independente do limite de contrato, do governo que ele entrou. Como é que seria? Então, como é que funciona, Elcio? O ingresso, né? O ingresso na carreira pública, né? Para você se tornar um servidor público, ele se dá por concurso público, ele se dá por processo seletivo, e dentro da excepcionalidade, né, por muitas vezes você faz contratos por interesses excepcionais, né, conforme manda a lei, mas em situações muito precárias, inclusive são 180 dias só. Então, a princípio, essa pessoa vai ter que lograr êxito no concurso público ou no processo seletivo. Inclusive, nós fizemos muito processo seletivo, porque, na verdade, a gente não pode, nós somos proibidos, né? Inclusive isso também foi
passivo de sanções no passado de outros prefeitos, porque infelizmente a forma e a maneira de se ingressar dentro da administração pública, né, dentro da vida pública, não é como é na vida privada, né, que você tem lá uma pessoa que ele detém vários saberes, ele tem um currículo maravilhoso, mas já na vida pública a gente não conta dessa forma, né? Nós não podemos contratar uma pessoa exatamente por esses atributos, né? Tempo indeterminado. Não podemos, não. Você tem, na verdade, um tempo limitado e o correto é via procedimento de seleção. Você tem que selecionar via... Qual seria o critério para trabalhar essa questão do processo seletivo, por exemplo? Olha, o processo seletivo normalmente hoje ele tem sido muito por títulos, né? Então o que acontece? Se você pega um profissional aí que está no mercado há muito tempo, uma professora, por exemplo, ela deu aula em várias escolas, quer seja na pública, quer seja na particular, ela através das certificações dela, né? Ela vai pontuar e também da qualificação dela, se ela é pós-graduada, se ela é doutorada, se ela é mestrada. Então toda a capacitação que ela investiu nela, isso pontua para ela dentro de um processo seletivo. Isso no processo seletivo, né? Já no concurso público, aí é uma prova que vale mesmo ali a nota que você faz, porque aí é uma avaliação acadêmica escrita mesmo, né? É uma prova... acaba sendo vitalício. O concurso público... O concurso público você tem aí uma segurança maior, né? Então, agora me diga uma coisa, uma curiosidade. Por que o funcionário público ele não pode ou não deve ser demitido? Um funcionário público, tudo bem, ele é concursado, mas ele atende mal, ele é um péssimo funcionário, não produz, falta pra caramba, mas ele mantém essa condição de não correr risco de demissão. Como é que... Então, na verdade, existe demissão sim. Existe demissão sim. É porque o que acontece? Quando você fala de um funcionário de carreira efetivo, ele tem uma instabilidade. Sim. Né? Mas a instabilidade dele não dá a ele o direito de fazer o que ele quiser. Para isso existe as sindicâncias, né? Para isso existe o que a gente chama de PAD, né? Que é o processo administrativo. Então toda vez que este funcionário incorrer em alguma infringência, em alguma falta, em alguma infração, quer seja pelos motivos que você apresentou aqui, aquele assunto em si vai sofrer uma investigação, uma sindicância ou um processo administrativo e vai ser apurado. E, em alguns casos, isso vai levar à exoneração. Inclusive, nesta municipalidade já ocorreu casos de funcionário efetivo chegar a esse ponto. Às vezes, algumas pessoas ocupantes podem ter a sensação de ser intocável, né? Mas a estabilidade, ela não é plena, né? Você tem limites, né? Você não pode simplesmente achar que pode fazer dela o que ela quiser. Ela te dá muito mais garantia do que uma pessoa que ocupa um cargo de livre nomeação, que é o cargo em comissão, né? O cargo em comissão, o próprio nome já diz, é um cargo em comissão de livre nomeação. Eu te nomeio e te exonero a hora que eu bem entender, o gestor, né, o administrador. Já no concursado, também poderá acontecer a mesma coisa, mas aí você tem que ter toda um histórico, entendeu? Já no cargo em comissão não precisa de histórico, eu simplesmente dormi e acordei, não quero mais, acabou. Ali depende do histórico, mas não significa que essa pessoa ela está imune, não. Sim, há uma necessidade, né? A gente percebe assim, que há uma necessidade muito grande desse aperfeiçoamento, desse atendimento, né? Porque às vezes o funcionário público, ele é um servidor público, ele está ali para servir, mas às vezes parece que ele fica um pouco envaidecido, né, por estar ocupando um cargo por trás do balcão,
e acaba tendo atitudes que não são condizentes com uma posição de servidor público, né? Um pouco de arrogância, um pouco de soberbo. Você acha que tem treinamentos específicos? Hoje a gestão atual tem esse olhar, essa preocupação? Olha, há muitos anos foi incorporado dentro da rede pública, né, a humanização. Então hoje a gente avoca muito nas pessoas a questão humana, né, do muito obrigado, bom dia, boa tarde, posso ajudá-lo, e que não seja uma coisa forçosa, seja uma coisa natural. O problema todo é que assim, o mundo hoje, né, o mundo fez com que todo mundo hoje ficasse meio acelerado, a gente hoje anda muito sem paciência, né? Tá todo mundo hoje no tolerância zero. Então eu não atribuiria isso ao servidor público, né? Eu acho que em qualquer profissão hoje você pega o cara que você chega ali, tá meio mal-humorado, tá cansado, porque a vida hoje está muito difícil para todo mundo, hoje tudo é muito complicado, então às vezes fazem com que as pessoas não estejam mais com aquele astral tão bacana, né? Mas a gente, graças a Deus, a gente ainda tem muito funcionário hoje na nossa rede pública aí, que trabalha assim, com muito humor, com muito bem-humorado. Você pega hoje ali na parte da saúde, que é uma área muito difícil, né? Uma área muito sofrida, inclusive. A gente ainda vê as pessoas bem-humoradas. E eu acho que isso está muito mais ligado ao estado de espírito das pessoas. Eu né? até aproveito para parabenizar o teu protocolo, que o pessoal aqui é bem atencioso, né? Tem a tua característica, porque eu já vim aqui em outras épocas de encontrar uma certa hostilidade. Mas o teu pessoal ali tem essa característica, né? Atende bem, aqui mesmo na recepção, o pessoal é muito solícito, né? Então isso Eu acho que isso está muito ligado a quem manda, né? A quem está no poder, mandando. Então assim, a gente tem hoje um prefeito muito acessível. Sim. Alexandre entra pela porta da frente. Isso realmente né? Então ele entra pela porta da frente, ele cumprimenta as pessoas ali na frente. Às vezes tem pessoas que querem falar com o prefeito e estrategicamente já fica ali perto de onde ele estaciona o carro, e aí assim, ele não fica fazendo curva para falar com as pessoas. Ele é uma pessoa que passa no corredor aqui igual a todos nós, né? Você vê que o prefeito, ele bota a camisa que a gente tem, nós temos uniforme, Alexandre usa uniforme. Então assim, ele é gente como a gente. E eu acho que quando você começa a administrar com essa leveza, todo mundo fica leve, né? Todo mundo se enquadra. E isso, na verdade, é uma humanização, né? Aqui ninguém né? Eu estou. Então, assim, hoje o Alexandre Martins está prefeito, eu estou secretário, mas amanhã eu volto para o lado de lá, outra pessoa volta para cá, eu continuo sendo contribuinte, continuo sendo cidadão. Então, o que a gente tenta, né? Assim, te respondendo, o treinamento que a gente tenta passar para as pessoas é que a gente precisa atender o ser humano aqui da melhor maneira possível, porque eu estou servidor público. E servidor público é servir o povo. Então, assim, tu não está bem, engole aquilo, mas para o amigo aqui a gente tem que receber a pessoa com a melhor maneira possível. Às vezes eu não vou conseguir te dar a sua solução, mas eu preciso que você saia daqui entendendo que eu fiz de tudo para te ajudar, para resolver o seu problema, entendeu? Isso é o importante. E você acha então que já existe um modelo, um estilo Alexandre Martins de atendimento, de governar? Você acha que ele já, nesses 2 anos de mandato, ele já conseguiu implantar esse estilo Alexandre Martins? Olha, eu acredito que sim, e para mim o estilo Alexandre Martins significa uma pessoa que tem um coração bondoso. O estilo Alexandre Martins, para mim, Anderson, é um homem bondoso, um homem de coração aberto,
é uma pessoa que não sabe dizer não, tem dificuldade, mas quando tem que dizê-lo, que aí o gestor público, um prefeito, nem sempre ele pode dizer sim, e nem sempre ele pode agradar a todos. Nisso aí, Alexandre, ele consegue lidar nesses dois mundos muito fácil, mas eu vejo que Alexandre é uma pessoa sensível. Ele é uma pessoa muito sensível à dor do próximo, ele é muito sensível ao que pode ser feito pelo próximo. Então eu acho que essa é uma marca do governo, e é uma marca que a gente pregou na campanha, que é a questão do participativo, né? Porque você só deixa alguém participar se você for aberto para isso mesmo, né? E aí, para você ser aberto, você tem que estar com o seu lado sentimental também aberto, né? Se você for uma pessoa arrogante, prepotente, e aí fica difícil, soberbo. Não funciona. Então, andar de carro blindado, andar de segurança. Alexandre não anda com segurança, não anda com carro blindado e não vai andar nunca, pelo que eu conheço dele. Sim. E eu acho que ele está certo. Uma boa característica. Nós viemos do chão, né, irmão? Nós viemos do chão. A gente se conhece há muitos anos, você sabe disso, né? A gente não tem soberba. A gente não tem vergonha de onde nós viemos, nós não temos vergonha da nossa formação, do que a gente se formou e do que a gente chegou aqui, né? Até ontem, 30 anos atrás, eu era um auxiliar administrativo na prefeitura, né? E hoje estou aqui na condição de um secretário. Inclusive eu digo para todo mundo do protocolo especificamente, que eu digo para eles, olha, eu comecei no protocolo. Comecei numerando folha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu falo para as pessoas que estão lá dentro hoje, tipo assim... Você costuma reunir o pessoal? Eu costumo entrar nas salas e conversar com eles. Eu faço muito isso com o meu pessoal. Legal. E tento transmitir para eles assim, eu não prego a minha religião, né? Sou católico, apostólico, romano, eu não prego a minha religião, mas assim, o que me motiva é Deus. O que me motiva é Deus, respeito todas as religiões, tenho amigos de todas as religiões, aqui a maioria são evangélicos, e eu participo inclusive das orações junto com eles aqui. Eu acho que é muito importante a gente ter amor ao próximo. Amar o próximo é muito importante. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que então, foram os dois mandamentos, né, que Jesus colocou. Isso. Né? Então eu costumo dizer para as pessoas assim, trata como se fosse tua mãe, né? Faz como se você quisesse fazer contigo. Da maneira que você gostaria que fosse atendido, atende essa pessoa. Né? Mesmo que não vai conseguir, tenta, vai até o final, né? Porque as pessoas quando chegam aqui, elas chegam porque estão precisando resolver um assunto, está demandando um outro, então a gente está aqui para isso. Ninguém é obrigado a estar aqui, mas a partir do momento que se colocou na posição de estar aqui dentro, então dê o seu melhor. Né? Bacana. Para a gente finalizar, eu ia falar sobre isso que você colocou, né? Porque a gente falou muito voltado para o funcionalismo, cargo de salário, essa coisa toda. E então a gente mandou aqui, através dessa entrevista, uma mensagem para o funcionalismo. E o que você acrescentaria, né, já que esse atendimento no protocolo, o que você poderia mandar de mensagem para exatamente esse munícipe, esse turista, esse visitante que está adquirindo um imóvel na cidade, enfim, que tem interesse em vir morar na cidade, ou mesmo um turista, né, que precise de um atendimento no poder público, o que você poderia mandar de mensagem para essa pessoa que não está servindo, mas que está esperando esse serviço, esse atendimento, né, de excelência? O que você poderia garantir para ele? Olha, aqui nós temos esse compromisso, né? Olha, o que eu teria para dizer para essa pessoa é que aqui do outro lado do balcão existe um ser humano. Um ser humano que erra, um ser humano que também tem problema, um ser humano que tem dia que ele não está a fim de olhar nem para ele, mas que ele está aqui para ajudar a todos. Nós estamos aqui para ajudar a todos e assim, todo mundo aqui tem acesso a gente. Se a pessoa não conseguiu resolver, pede para falar com o secretário da pasta.
Ah, você teve na secretaria A, não conseguiu resolver, teve algum problema ali. Antes de você apontar o dedo, antes de você xingar, gritar, pular, porque hoje todo mundo quer primeiro gritar, xingar e pular. Pede para falar com o secretário da pasta. Ah, não conseguiu falar com o secretário da pasta? Vem aqui na prefeitura, pede para falar no gabinete do prefeito, procura alguém para poder esclarecer o assunto. Né? Tem uma ouvidoria, exatamente. E eles trabalham assim de uma maneira maravilhosa, entendeu? Eles realmente fazem o início, o meio e o fim, tá? Então, assim, é um trabalho sério, inclusive. O que eu tenho para dizer é isso, que a gente está aqui para servir a todos, sem distinção. Como eu falei, né, temos defeito, mas a gente quer mais acertar do que errar, né? E assim, tem uma coisa que a gente não falou aqui, vou abrir um parênteses rapidamente, né? Agora o prefeito fez umas alterações, criou umas novas secretarias e para algumas pessoas, inclusive agora eu vou falar aqui de primeira mão, não falei isso ainda com ninguém, nem na minha nem na minha rede social. Isso para a imprensa é bom, né? Nem na minha rede social, mas assim, o prefeito fez uma divisão. Antes a Secretaria de Administração ela respondia pela licitação do município, mas isso vinha trazendo uma sobrecarga muito grande para a gente, porque para poucas pessoas, eu não falei muito aqui, mas a gente cuida desde o banheiro público da cidade até manutenção predial dos prédios públicos eu estou cuidando. Fora recursos humanos aqui dentro, compras, que era o que a gente vinha fazendo. E hoje o prefeito cria uma secretaria até para atender a nova lei de licitações que a partir agora de 1º de abril está 100% aí funcionando. E eu, a partir desse momento, não sou mais responsável pela licitação da cidade. O pessoal que está lá dentro vinha trabalhando com a gente, quem assumiu lá foi inclusive o meu subsecretário. Nós estamos aqui para somar, claro que da mesma maneira... Então, a licitação virou uma secretaria? Uma secretaria, né? Hoje se chama Secretaria de Governança e Compliance. E aí lá dentro tem uma subsecretaria de licitações, então hoje tem uma estrutura própria para isso, né? Então hoje eu não estou mais o responsável pela licitação, passa a ser um colega nosso de trabalho, que é o Caio, né? O Caio Canelas. Mas independente disso, assim, eu me sinto muito orgulhoso de ter ficado durante muito tempo. Nós tivemos realizações para a gente que foi importantíssimo, e dentre todas as licitações que nós fizemos ali, para mim, a licitação que mais me traz orgulho que a gente participou da licitação do cannabis, né, do óleo de cannabis na cidade. Então Sim. Hoje é uma realidade, né? Sim. Você até tinha me feito essa pergunta. Sim. Hoje já é uma licitação homologada, a empresa já está contratada. A primeira cidade do Brasil. Primeira cidade, então assim, o óleo daqui a pouco está aí nas prateleiras para poder atender as crianças. E uma coisa que eu gostaria de falar aqui para o servidor público de Búzios, né? Que a minha secretaria está ligada a essas pessoas. Quando o prefeito Alexandre Martins me convidou para ser secretário de administração, uma das coisas que mais me moveu foi saber que eu ia poder ajudar o servidor público de Búzios. Então isso me move porque, assim, apesar de eu não ser o efetivo que a gente citou aqui via concurso, essa semana eu completo 52 anos de vida, no domingo. Parabéns. Obrigado. E desses 52, 30 anos foram ligados ao poder público. E eu sempre estive com cargo em comissão, né? E assim, então eu tenho um espírito de servidor público, eu visto a camisa do servidor público, eu sinto prazer em servir, é uma coisa que me dá muito prazer, é poder ajudar o próximo a servir. Sou um apaixonado pela minha cidade e em outras cidades que eu tive... Você é nascido e criado? Eu sou nascido em Cabo Frio, né? Mas eu vim para cá com 13 anos, mas meu pai é buziano nato, né? A gente viveu em Búzios direto, né? E assim, as outras cidades que eu trabalhei, eu também tive esse comprometimento, esse carinho, mas aqui eu costumo dizer que é a terra onde os meus avós paternos enterraram o seu umbigo, né? Então a gente tem um amor pela cidade, a gente tem um carinho, a gente milita, você me conhece já há muitos anos militando, e assim,
Eu estou aqui para poder ajudar o servidor público da cidade, tenho total apoio do prefeito, porque essa sempre foi a intenção do prefeito, e a gente pede só que o pessoal tenha um pouco de paciência, porque assim, foram muitos anos. Eu citei um plano de cargos de carreira para você, que é esses dos técnicos. Essas pessoas estão mais de 20 anos aguardando essa atitude que agora Alexandre Martins fez, né? Inclusive essa atitude partiu da autorização do prefeito. O prefeito autorizou, mas foi os funcionários aqui dentro que nos procuraram, se mobilizaram, através de uma funcionária minha aqui que se chama Renata. Ela liderou um grupo, ela foi até o prefeito, conversou com o prefeito disse que também tinha essa vontade, ela me procurou. Então assim, com isso nasceu um plano que atende a uma classe que está mais de 20 anos, tem funcionário aí de 23, 25 anos aguardando essa decisão. Então é para isso que nós viemos, e isso foi o que mais me trouxe orgulho nesse convite. Então assim, eu estou aqui para isso, vou errar, sou humano, mas a gente, na verdade, a gente se coloca no lugar do próximo e realmente a gente está aqui tentando ajudá-los. Anderson, o Portal Brim, a TV Búzios, né, fica bastante feliz, lisonjeado, né, por você ter nos recebido aqui, né, com muito carinho e afetividade, nos dar essa entrevista. E aí te peço que você deixe aí também uma mensagem para os nossos espectadores, né, para quem está nos seguindo, quem vai nos ver. Eu agradeço a você por ter me dado essa oportunidade, né, de estar falando aqui no Portal Brim. Agradeço a toda a família do Portal Brim e aos nossos ouvintes. Continuem compartilhando, assistindo e curtindo mais um canal de comunicação importante para a nossa cidade. O Elcio particularmente uma pessoa que eu conheço há muitos anos e vejo que se tornou um amante de Búzios, uma pessoa que curte a cidade, que vive a cidade. Então eu não tenho a menor dúvida do seu compromisso com a cidade, e tenho certeza que aonde você está hoje no Portal Brim também tem esse objetivo de estar levando a cidade, de estar divulgando a cidade. E obrigado a todos os que estão nos ouvindo, e eu estou aberto aqui a todos para ouvi-los, para ajudar naquilo que for preciso. E abaixo de Deus, né? A gente está aqui hoje graças a Deus, e todas as vezes que eu puder eu vou dizer, eu sou muito grato ao prefeito Alexandre Martins, que me deu essa oportunidade, que acreditou num buziano para estar sentado numa secretaria de administração, que é uma secretaria tão importante em nossa cidade. Maravilha. É isso aí, gente. Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias, TV Búzios, que está cada vez melhor.